E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E não, esse vídeo não é uma publi, não é um vídeo patrocinado e eu não estou tentando te vender nada com esse vídeo. Meu único objetivo é te explicar tudo o que você precisa saber se você quiser comprar uma capa perfeita para o seu celular. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos stories, como vocês estão vendo. Eu mostro muito nos meus bastidores, muito conteúdo de tecnologia, mundo Apple e muito também do meu dia a dia, como é a rotina de um youtuber. Então, se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha no @DanielAboutTech, me segue lá e me dá essa moral. Bom, vamos começar com o vídeo em si agora. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que sim, essas duas capinhas aqui são da Apple, mas como eu falei, eu não estou tentando te vender essas capinhas nem nada desse tipo, eu só escolhi essas duas capinhas aqui porque elas representam muito bem o que são capinhas excelentes para um smartphone em geral, tá? Elas marcam praticamente todas as caixinhas quando a gente está falando sobre a capinha perfeita, mas claro que elas não são perfeitas. E eu também vou falar lá no final quais são os defeitos dessas capinhas aqui. Bom, se você está querendo comprar a capinha perfeita para o seu celular, a primeira recomendação é que você olhe ela pessoalmente. É que você vá em alguma loja e que você possa ter a experiência de pegar a capinha em mãos, pessoalmente, colocar o seu smartphone dentro e que você possa ter essa experiência aqui. Claro que nem sempre isso é possível. Muitas vezes a gente está comprando pela internet e tudo mais, eu sei disso, mas eu tenho que falar essa recomendação porque você vai entender ao longo do vídeo o quão é importante você ter realmente essa experiência pessoal, física, né? De você pegar a capinha em mãos. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, galera, é pensar em proteção. Afinal de contas, se você não está muito preocupado com proteção, simplesmente use o seu smartphone assim, sem nada, porque a experiência vai ser muito melhor. Você vai ter o design dele aqui, ó, na sua frente, premium, vai ter o toque aqui do metal, vai ver que ele é muito mais fino, né, quando você está usando sem nada, enfim. Então a experiência de você usar um smartphone sem nada sempre vai ser muito melhor, a não ser, claro, que você se preocupe com proteção. Então, se proteção é seu foco, vamos olhar o que é que você precisa se preocupar em relação à proteção com a capinha. Eu vou colocar aqui essa capinha, aqui meu iPhone nela, né, e como você está vendo, a primeira coisa que você precisa ver é a parte frontal da capinha. Você precisa necessariamente que a borda da capa, e eu espero que dê para ver aqui no vídeo, que a borda da capa seja mais alta do que o display, do que a tela. Por quê? Porque caso o iPhone caia ou tenha qualquer tipo de contato no dia a dia mesmo com uma superfície, ó, você tá vendo que bate na borda, bate na capa e não no vidro. Porque senão, vidro com o chão, vidro com vidro, qualquer outra coisa, o risco de trincar é muito grande. Então, as bordas têm que ser mais altas do que o vidro da tela. E a mesma coisa no fundo, porque o que que acontece? Cada vez mais a gente tem módulos de câmera maiores, com câmeras maiores, com lentes maiores, então necessariamente a capa que você estiver procurando tem que ter uma borda aqui, ó, também mais alta do que as câmeras em si. Para a mesma coisa, se cair no chão, o que é que está batendo? É a borda e não a lente da sua câmera, porque se cair e trincar e quebrar a lente, o conserto, o reparo é muito caro. E claro, galera, a gente também tem que falar não só sobre a frente e o fundo, né? Mas a gente vai ter que falar também, ó, eu vou pegar essa outra capa como exemplo, sobre as bordas, tá? Porque o que é que acontece? A capa, de forma geral, ela tem que ter flexibilidade. Seja uma capa de plástico como essa, e eu vou falar sobre materiais daqui a pouco, ou uma capa de couro como essa. Tem que ter flexibilidade, não pode ser 100% rígida, tá? Porque capa rígida quebra. Capa flexível absorve. Então, ela precisa ser flexível, mas não flexível a ponto de você poder dobrar ela no meio, né? De você pegar ela aqui, ó, e dobrar ela no meio e o fundo topar aqui na frente. Então, ela não pode dobrar aqui no meio. Se ela dobrar na metade, ela não é uma capinha que vai oferecer proteção suficiente, tá? Então, ela precisa ter flexibilidade, mas precisa ter, ó, estrutura, ela precisa ter estrutura. Se ela dobra no meio, significa que essa borda aqui lateral, ela não oferece proteção suficiente, ela não tem rigidez suficiente e, consequentemente, se cair, pode danificar seu aparelho na frente ou no fundo, então ela tem que ter rigidez torsional também aqui na lateral. Agora vamos falar sobre materiais, né? Eu falei que eu ia falar sobre material, chegou o momento.
E eu quero começar falando sobre plástico, sobre capas de plástico, porque essas são as capinhas mais comuns, né? Capa de plástico, capa transparente, capa de silicone, enfim. Qualquer tipo de capa de plástico é a grande maioria das capinhas que a gente vê por aí. E eu tenho algumas recomendações. Primeiro, evite aquelas capinhas que são super finas, super baratinhas, que você dobra no meio, como eu comentei, né? Que você quase amassa elas, né? Aquelas capinhas super baratinhas e molinhas. Evite elas por um simples motivo. Elas não protegem seu aparelho e elas amarelam com o tempo. A única proteção que você vai ter vai ser em relação ao arranhão. Mas em relação à queda, a quebrar, a trincar, você não vai ter proteção. E como eu falei, elas amarelam com o tempo e ficam muito feias. Capa de silicone eu também não recomendo por um simples motivo. Elas ficam grudentas com o tempo. Quando você compra, ela é bem lisinha, né? Depois de um tempo ela fica grudenta, fica agarrando quando você bota no bolso ou em bolsa. Enfim, fica grudando, não é legal. Mesmo que seja uma capinha de silicone de qualidade. Agora, se você quer ter uma capa de plástico, assim, ó, de plástico, e você quer ter uma capinha transparente, né, principalmente, porque geralmente as capas de plástico são transparentes, eu recomendo que você compre uma capa como essa de policarbonato. E qual é a diferença? O material, ó. Parece um acrílico, né? Como você tá vendo. Essa é uma capinha, é a capa transparente da Apple, né? Com MagSafe e tudo mais. Mas como você tá vendo aqui, existem outros modelos também, não é só a Apple que faz capinhas assim. Então procure por capas de policarbonato, porque elas protegem seu iPhone, elas não ficam grudentas e elas não amarelam. Pois é, se você quiser uma análise completa dessa capinha aqui, eu tenho aqui no canal. Pode olhar o card aqui em cima e link na descrição, eu tenho uma análise completa só dessa capa, tá? Mas aqui é um resumo. Então, quando você está pensando em capa de plástico, tenha esses cuidados que eu comentei. Agora, e os outros materiais? Essa é de couro, como eu falei, existe capinha de metal, existe capinha de madeira, existem vários e vários materiais de capinha. E galera, o mais importante quando você está falando de material é seguir todas essas recomendações que eu trouxe em relação a design, em relação à proteção que eu acabei de falar anteriormente. E o material em si acaba sendo muito mais uma coisa pessoal, né? Se você gosta, se acha bonito, tudo mais. Mas uma recomendação que eu posso dar é na parte interna. Porque aí, independentemente do material que você escolher, que você achar bonito e tudo mais, protegendo, como eu falei anteriormente, e olhando esse detalhe que eu vou falar da parte interna, você está tranquilo. E que detalhe é esse? Galera, a parte interna aqui tem que ser macio, suave e lisinho. E tem que ser um material que você passe a mão assim, ó, de preferência, se puder, se for um material como esse, que é uma espécie de veludo, ó, você vê que fica a marcação dos dedos, né? Mas claro que nem todas as capinhas vão ter um material como esse, mas que seja um material suave ao toque, macio ao toque, e não que seja um material duro, abrasivo, algo do tipo. Eu já vi capinha que a parte interna tem metal exposto. Isso vai arranhar seu celular. Então a coisa mais importante é que seja suave ao toque, não só no fundo, mas nas laterais também. Isso é extremamente importante. Pode ser borracha, pode ser o que for, mas tem que ser macio ao toque. Essa é a parte mais importante quando a gente está falando sobre material, é a parte interna. Como eu falei, a externa é gosto e gosto cada um tem o seu, beleza? Agora eu quero falar um pouquinho sobre funcionalidades, porque nem todo mundo sabe, mas existem capinhas que têm funcionalidades, que agregam funcionalidades específicas ao seu iPhone e outras que permitem que você continue usando as funcionalidades que seu aparelho tem. Como assim? Deixa eu explicar. Vamos usar o caso do iPhone aqui. A partir da linha iPhone 12, o iPhone conta com a tecnologia MagSafe, que é aquela conexão, né, magnética no fundo do aparelho. O iPhone em si, ele tem essa tecnologia. Então, se você tirar aqui, você pode utilizar todos os acessórios MagSafe direto aqui no fundo do aparelho. Por exemplo, essa bateria aqui, a Battery Pack, né, que é uma bateria portátil da Apple, você encosta no fundo do iPhone e automaticamente ele está carregando, como você está vendo. E claro que você pode usar direto no iPhone, beleza? Mas com a capinha que tem compatibilidade com o MagSafe, você também vai poder usar da mesma forma. Ela não vai tirar essa funcionalidade, né? Então você vê aqui, ó, o anel do MagSafe, você vai encostar e funciona da mesma forma, tá carregando também, né? Então funciona perfeitamente. E claro, a outra capinha que eu estou usando aqui no exemplo, a de couro, também tem a mesma funcionalidade, então você percebe que também vai funcionar. Outro exemplo de um outro acessório MagSafe, essa carteira aqui da Apple, mesma coisa, conecta no fundo, ele se conecta magneticamente, faz uma vibração e faz, né, um toque aqui e eu sei que está conectado e justamente eu posso usar essa carteira com segurança, sincroniza GPS e tudo mais. Ou seja, é importante você ter esse cuidado e ver se a sua capinha realmente ela é compatível com todas as funcionalidades do seu aparelho para que você não perca nada
ao adicionar uma capinha ao seu celular. E claro que eu estou usando o exemplo aqui de MagSafe, mas existem vários outros exemplos, como por exemplo, capinhas que você abre o fundo aqui e você tem um suporte que o celular fica em pé, tem capinha que você coloca no fundo e tem um alto-falante, enfim, verifique essa questão se as capinhas que você está procurando, se elas vão agregar ao seu aparelho ao invés de tirar funcionalidades. Bom, e lembra quando eu tinha comentado para você que as capas da Apple elas são quase perfeitas, mas não são perfeitas? Pois é, eu como usuário de capa Apple, desde que a Apple lançou, né, as capas de couro lá no iPhone 6, a MagSafe também, desde que lançou no iPhone 11, eu sempre tive todas as gerações e eu posso dizer para você algo que é importante. As capinhas são excelentes, as capinhas têm qualidade absurda, mas elas são muito caras. Então, claro que percepção de preço é uma questão muito complicada, né? Vai de pessoa para pessoa, mas eu considero essas capinhas muito caras. Capinhas de 500, 600, 700 reais, eu acho que é um preço abusivo. Porque assim, são capinhas de qualidade, por exemplo, a de couro, é couro legítimo e tudo mais, mas não são perfeitas, como eu falei. Olha só, por exemplo, aqui na lateral, ó, quebrou aqui essa lateral, tá vendo? E não é só nesse, todas as gerações que eu tive dessas capas de couro, quebra essa lateral do botão aqui, ó, quebra. O outro botão, quebrado também. Aqui embaixo, ó, tá vendo aqui embaixo? Quebra também. E isso é com o uso normal. Então, não são perfeitas. Então, é basicamente isso. É isso que eu recomendo para você que está querendo comprar uma capinha nova para o seu celular. Considere esses fatores e tenha certeza que você não vai cometer mais nenhum erro, não vai se arrepender e não vai fazer uma compra errada em relação à capa de celular nunca mais. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.